Olá, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Os brasileiros estão sorrindo assim, os brasileiros de bem, é claro, estão sorrindo assim, ó. Sorrindo de orelha a orelha. Acho que era meio-dia, alguma coisa assim, né? Quando eu estava aqui trabalhando nas coisas do computador, quando meu irmão entra correndo dentro de casa e grita, aconteceu! A lei Magnitsky, o Magnitsky Moraes finalmente foi sancionado e eu mal acreditei. Mas... Nem sabia, vem. Eu demorei um pouco porque eu tava ainda zapeando algumas notícias, porque eu queria trazer uma matéria completa aqui pra vocês, né? Ai, não acredito que isso finalmente aconteceu. E tinha tanta gente no canal que ficava zombando, falando que essa lei não quer acontecer, não quer acontecer nada. Mas eu vou trazer com o máximo de detalhes possível com o que eu conseguir aqui as consequências negativas, porque não tem uma única consequência positiva dessa lei. As consequências negativas das sanções da lei Magnitsky, ou, de acordo com a pronúncia americana, Magnitsky, para o Alexandre de Moraes, e pelo que eu fiquei sabendo, parece que outros dois ministros do STF também serão sancionados. E o meu palpite é Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Agora, vem conferir todos os detalhes aqui comigo. Sim, portanto, temos o breaking news, a confirmação de que Donald Trump decidiu aplicar a lei Magnitsky nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Só Moraes. Somente Alexandre de Moraes, portanto, está aqui a informação correta. A gente tem a publicação da Reuters, a Reuters, então, dando o crédito devido, traz a confirmação de que essa medida hoje é restritiva a Alexandre de Moraes. Havia uma expectativa, Uribe, de que ela fosse se estender a outros ministros do Supremo. Sim. Como eu já falei, já tem palavras rondando aí os bastidores que eu fiquei sabendo de que sim, eles pretendem nos próximos dias, talvez na semana que vem, para dar um tempinho mais pros ministros colocarem a cabeça no lugar, né, repensar suas atitudes, e de que sim, há evidência de que, com a certeza de que eles vão realmente, de que vai realmente ser aplicada a lei Magnitsky aos, possivelmente, ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Calma, tem que dar um tempinho. Sim, isso estava sendo negociado, né? Os ministros que também tiveram vistos retidos por determinação do governo dos Estados Unidos. Sim, portanto, temos o break. Nome de Alexandre de Moraes já aparece como sancionado na lista da OFAC. Deu ruim, Alexandre, deu ruim. O nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já consta na lista de sanções internacionais mantida pelo governo dos Estados Unidos. O documento, que inicialmente circulava em meios diplomáticos e da imprensa, Moraes foi incluído pela Office of Foreign Assets Control, órgão ligado ao Departamento do Tesouro norte-americano sobre o programa GLOMAC, o Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Estamos sorrindo à toa. A listagem atualizada nesta quarta-feira aponta o nome completo de Alexandre de Moraes, seu local e data de nascimento, São Paulo, 3 de dezembro de 1968, além da identificação de documentos brasileiros, passaporte e documento nacional de identidade. A nacionalidade declarada é brasileira e o registro foi feito na lista de cidadãos especialmente designados com base em acusações enquadradas no programa Global Magnitsky. O GLOMAC permite aos Estados Unidos sancionar indivíduos estrangeiros considerados responsáveis por corrupção em larga escala ou violações graves de direitos humanos. Entre as sanções aplicadas estão o bloqueio de bens e contas em território americano, e lembrando que sim, ele tinha contas e bens nos Estados Unidos, mas agora já era. O cancelamento de vistos e a proibição de entrar nos Estados Unidos. E já aconteceu na semana passada, agora é claro. Se bem que ainda vai ter mais coisas ainda, tá? Mas até o momento, para o Alexandre de Moraes, essa que era a cereja do bolo. A aplicação da lei Magnitsky. A inclusão na lista também afeta quaisquer transações com empresas ou instituições financeiras sob jurisdição norte-americana. A sanção é um marco inédito e altamente sensível na diplomacia bilateral, pois se trata de um ministro da mais alta corte brasileira sendo apontado oficialmente por violações de padrões internacionais. A informação ainda não foi comunicada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas já consta no sistema eletrônico da OFAC. Com a confirmação da sanção, o caso deve desencadear uma grave crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, além de abrir efeitos internos no país, tanto no campo jurídico quanto político. O programa Global Magnitsky foi criado em 2016
e já foi utilizado contra juízes, políticos, empresários e membros das forças de segurança de vários países, como Nicarágua, Venezuela, Irã, China e Rússia. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal, o Itamaraty e a Casa Branca ainda não se pronunciaram sobre o assunto. A expectativa é que, diante da repercussão internacional, as autoridades brasileiras se manifestem ainda nas próximas horas. E detalhe, não teve nenhuma manifestação de nenhuma autoridade brasileira. É porque as partes do fundo devem estar assim, ó, trancadas. Como diria minha mãe, não passa nem... Como diriam as pessoas que conheço, não passa nem Wi-Fi. Eu ia falar minha mãe, mas não é minha mãe que fala isso. Geralmente eu vi essa expressão mais na internet, mas não deve estar passando nem Wi-Fi nesse momento. Vocês não têm noção do que é uma morte financeira global. Vocês não têm noção mesmo. Agora vamos ver a Globo na choradeira, literalmente, fingindo que não tá chorando, falando das consequências letais da aplicação da lei Magnitsky a um indivíduo, a um banco ou qualquer coisa que seja em país. Trali, com essa medida, todo e qualquer bem que o ministro Alexandre de Moraes, porventura, tenha nos Estados Unidos, fica bloqueado. Ele também não poderá fazer transações financeiras no território americano e qualquer propriedade que ele tenha nos Estados Unidos também fica bloqueada. A lei prevê ainda que, fora dos Estados Unidos, instituições financeiras sofram sanções se permitirem transações com quem é enquadrado nessa lei. O que isso quer dizer? Por isso, Alexandre de Moraes deve perder acesso a cartões de crédito das principais bandeiras e pode ainda perder o acesso a qualquer conta bancária. Isso uma vez que os bancos brasileiros também fazem negócios com os Estados Unidos. A medida também proíbe a entrada de Moraes nos Estados Unidos, mas isso ele e familiares, além de outros ministros do Supremo, já tinham tido os seus vistos revogados. Com essa medida... Lembrando, tá? Assim como o governo Lula, é com muito amor. Itaú, Banco Bradesco, Santander, BB, Nubank e Inter e demais bancos devem bloquear contas ativas ou cartões caso possuam vínculos com Alexandre de Moraes. A sanção imposta pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, com base na lei global Magnitsky, tem repercussões diretas sobre o setor bancário brasileiro, sobretudo entre as instituições com conexão ao sistema financeiro norte-americano, ou seja, todas elas. A lista inclui os tradicionais Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, além de bancos digitais como Nubank e Inter. A medida, oficializada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, exige o bloqueio de todos os bens ativos de Moraes sob jurisdição americana. Isso se estende também a qualquer transação internacional que envolva o dólar ou dependa das instituições com acesso ao sistema bancário norte-americano. Na prática, os bancos que operam com moeda estrangeira mantêm contas de corresponderia nos Estados Unidos ou utilizam bandeiras de cartão como Visa, Mastercard e American Express, que inclusive são uma das mais utilizadas do mundo, tá? Ah, eu falei pra vocês que ele também não vai poder ficar viajando de avião, porque as empresas também têm conexões com os Estados Unidos, e as empresas também seriam sancionadas. Ah, não falei, né? Todas de origem americana devem agir imediatamente para cumprir a determinação do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. O Itaú, com presença em Nova York, é diretamente afetado, assim como o Santander, por integrar um grupo europeu com operações nos Estados Unidos. O Bradesco e o Banco do Brasil, mesmo com a atuação mais concentrada no Brasil, mantêm relações institucionais e canais de compensação com entidades financeiras americanas. Bancos digitais como o Nubank e Inter, embora não tenham agências físicas fora do Brasil, realizam transações internacionais e operam com cartões emitidos em parceria com redes globais. Isso significa que se Moraes for identificado como titular ou beneficiário de qualquer serviço com um lastro em dólar, ou seja, mesmo que ele tenha um cartão adicional, sabe? Já era! Esses bancos também devem restringir ou suspender o acesso, sob risco de sanções secundárias. Além do congelamento de bens, Moraes passa a ter o uso de cartões americanos bloqueado e fica impedido de realizar qualquer movimentação com empresas ou cidadãos dos Estados Unidos. A norma ainda se aplica a companhias eventualmente ligadas ao ministro, direta ou indiretamente. A parte da inclusão do nome de Moraes na lista do OFAC, todas as instituições financeiras com qualquer exposição ao sistema financeiro dos Estados Unidos tornam-se corresponsáveis por garantir o cumprimento integral das sanções. Moraes tem os bens bloqueados e fica impedido de usar cartões de crédito como Mastercard, Visa e American Express. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tornou-se alvo das sanções impostas pelos Estados Unidos nesta quarta-feira, com base na lei global Magnitsky,
instrumento legal utilizado pelo governo americano para punir estrangeiros acusados de graves violações de direitos humanos ou envolvimento em esquemas de corrupção. A decisão incluiu o bloqueio imediato de todas as contas bancárias e bens de morais localizados em território norte-americano, que agora passam a ser monitorados e reportados ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o órgão vinculado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. A medida também proíbe ao ministro de realizar qualquer tipo de transação financeira com cidadãos ou empresas dos Estados Unidos, estendendo os efeitos a eventuais companhias que mantenham ligação direta ou indireta com ele. Moraes fica impedido de utilizar cartões de crédito das principais bandeiras nacionais, como Visa, Mastercard e American Express, por estarem vinculadas ao sistema financeiro americano. Essas operadoras não poderão processar pagamento ou emitir cartões em nome do ministro, nem por meio de terceiros ou instituições afiliadas. Em comunicado oficial, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, externou: Alexandre de Moraes assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas, ilegal, contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras. Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades de nossos cidadãos. Após Magnitsky, o governo irá dobrar a aposta em discurso de soberania. O Lula realmente está se achando grande coisa essa história, hein? Queria eu ter o ego que ele tem, queria eu. Que ego inflado, viu? Aliás, queria não. Deixa ele com o ego inflado dele sozinho. O governo federal já acompanhava com atenção os sinais de que os Estados Unidos poderiam impor sanções diretas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A informação é que no Globo foi confirmada pela Conexão Política. Nos bastidores do Palácio do Planalto, auxiliares do petista vinham analisando desde a semana passada os possíveis desdobramentos jurídicos de aplicação da lei Magnitsky e discutindo eventuais estratégias de reação no campo diplomático legal. Apesar das conversas avançadas, ainda não há uma definição clara sobre quais ações o Brasil adotará formalmente. Entre as alternativas cogitadas estão a mobilização da Advocacia Geral da União para atuar em tribunais americanos e o encaminhamento do caso a cortes internacionais. Por ora, no entanto, essas opções ainda seguem em debate. Há apenas uma certeza: Lula, que estava na alvorada quando a sanção foi oficialmente divulgada pela Casa Branca, deve intensificar seu sobre defesa da soberania brasileira, uma linha adotada desde o início do confronto com os Estados Unidos. Acontece que ele quis dar pitadas, né? Ele quis dar pitaco, né? Tanto Lula como o Moraes quiseram dar pitaco em cidadãos brasileiros que têm cidadania americana, ou seja, considerados americanos, lá nos Estados Unidos e quiseram barrar redes sociais lá nos Estados Unidos, sendo que o Brasil não dá pitaco em país nenhum. Mas já quis fazer isso mais uma vez, inclusive. Aí agora que os Estados Unidos mostrou quem é que manda, o Lula está achando: ai, mas ninguém pode mandar na soberania brasileira, meu querido. Ele deu simplesmente pitaco na soberania americana. Eu sei, a pessoa nasce no Brasil, mas ainda assim é possível conseguir cidadania americana. A partir do momento que você consegue cidadania americana, você já é considerado um americano, ou seja, você tem direito aos mesmos benefícios e coisas boas dos Estados Unidos como qualquer americano nascido nos Estados Unidos. Ou seja, a partir do momento que alguém que se acha com o rei na barriga faz esse tipo de coisa, quer meter o pitaco nas leis americanas dentro dos Estados Unidos, você achou mesmo que ficaria por isso mesmo? Mas você achou mesmo? Oh, que dó. Para integrantes do governo, a medida inédita tomada por Washington representa uma interferência indevida nos assuntos internos do judiciário e revela o desejo do governo americano por pressionar por um eventual perdão a Jair Bolsonaro. No entorno do presidente também há o entendimento de que a tensão entre Brasil e Estados Unidos foi deliberadamente alimentada por Trump como parte de uma estratégia política. Nesse cenário, a chance de um diálogo direto entre os dois, com uma possível ligação telefônica para tratar as tarifas, é considerada uma cada vez mais improvável. A lei Magnitsky, criada em 2012, acho que foi em 2016, na verdade, durante a gestão Obama, ou seja, de esquerda, né? Que achou que ia ferrar alguém de esquerda, né? De direita, né? Mas tá ferrando gente de esquerda, inclusive. Alexandre de Moraes. Loures não, né? Mas Alexandre de Moraes, né? Ou Alexandre de Moraes, né? Como resposta, a morte do advogado russo Sergei Magnitsky ganhou alcance global em 2016. Ganhou alcance global, tá. Quando foi ampliada para permitir sanções a qualquer pessoa envolvida em corrupção ou violações graves de direitos humanos. Desde então, tornou-se uma poderosa ferramenta usada pelos Estados Unidos para isolar indivíduos considerados ofensores de normas internacionais. Os alvos dessas sanções têm seus bens congelados em solo americano, são excluídos do sistema financeiro internacional e ficam impedidos de operar com moedas ou instituições ligadas aos Estados Unidos.
o que na prática representa um bloqueio global de acesso a ativos e transações. Ou seja, morte financeira global. E para você que pensa, mas o Alexandre de Moraes foi atrás do UnionPay, o negócio do cartão chinês da empresa chinesa para poder fugir da lei Magnitsky. E se eu te falar que, na verdade, o UnionPay também tem ligação com os americanos, apesar de ser chinesa, e que também poderá sofrer sanções, hein? Acho que dessas vocês não sabiam, né? UnionPay, o cartão de crédito chinês que vai salvar Alexandre de Moraes das sanções. Será? Spoiler, não. Estão circulando posts sobre a chegada da bandeira de cartões chineses do UnionPay ao Brasil, e muita gente tem me dado isso como se fosse uma forma de Alexandre de Moraes escapar das sanções internacionais, especialmente as previstas no Global Magnitsky Act. O que esse tipo de postagem revela, na verdade, é um profundo desconhecimento sobre como funcionam as sanções aplicadas pelo OFAC, o braço do Tesouro americano que bloqueia bens, corta acesso a transações financeiras e isola indivíduos ou entidades que violam direitos humanos e ou estejam envolvidos em corrupção grave. A UnionPay é uma bandeira de cartões chinesa, sim, mas ela também opera dentro do sistema financeiro global. Suas transações dependem de bancos emissores de sistemas de compensação e liquidação, frequentemente baseados em dólares de infraestrutura que passam diretamente e indiretamente por redes controladas ou licenciadas pelos Estados Unidos. Mais que isso, o alcance das sanções do OFAC é extraterritorial. Isso significa que qualquer empresa de qualquer país pode ser punida se facilitar transações de algum indivíduo. Mais que isso, o alcance das sanções do OFAC é extraterritorial. Isso significa que qualquer empresa de qualquer país pode ser punida se facilitar transações de alguém incluído na SDN List. Não importa se o cartão é Visa, Mastercard, UnionPay ou qualquer outro. Se houver dólar na operação, um banco com vínculo nos Estados Unidos ou qualquer infraestrutura sujeita à jurisdição americana, a transação pode ser bloqueada e a empresa envolvida pode ser alvo de sanção. Tanto é assim que, em 2022, com as sanções contra a Rússia, a própria UnionPay suspendeu operações com bancos russos para não sofrer sanções secundárias do governo americano. Ou seja, não foi o ministro ou alguém, foi a Rússia em si que sofreu sanções. E ainda assim, a UnionPay, que é uma empresa de um país que é literalmente rival aos Estados Unidos, ainda assim não quis sofrer sanções e cortou relações. Ou seja, você acha que um único indivíduo vai ser mais importante do que um país inteiro? O exemplo mais ilustrativo disso é o de Carrie Lam, ex-chefe do executivo de Hong Kong. Ela foi sancionada pelos Estados Unidos por reprimir liberdades civis e, como consequência, nenhum banco, nem Hong Kong ou mesmo na China continental quis mais abrir ou manter conta para ela. Carrie Lam passou a receber seu salário em dinheiro vivo. Sim, literalmente pilhas de células entregues mensalmente porque nem o sistema financeiro chinês quis enfrentar o poder das sanções americanas. Portanto, não, a presença da UnionPay no Brasil não representa uma rota de fuga para escapar do Magnitsky Act. É sim, mais um avanço da China sobre o mercado brasileiro, mas é só isso. As pessoas estão juntando duas informações que não correspondem e tirando conclusões erradas. O sistema funciona e não há escapatória. Pois é. Então, meus caros, o que vocês acharam disso tudo? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal, caso não seja inscrito, e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir.